Para a aula complementar de microcontroladores, eu vou abordar agora sobre a protoboard. A protoboard, ela também é chamada em outros nomes como matriz de contato, placas de prototipagem ou breadboard, se pensar no estrangeiro. São alguns dos seus nomes conhecidos aí por nossas pesquisas. Ela serve para criar um protótipo de circuitos eletrônicos antes de criar a própria plaquinha de circuito impresso. Então, como vemos aqui na figura ao lado, temos uma placa de circuito representando uma fonte, né, e essa placa já está com todos os seus componentes soldados na sua superfície. Desse modo, se a gente quiser fazer alguma alteração nessa placa, não tem como. Já em um circuito diferente, né, usando uma protoboard, qualquer alteração que nós quisermos fazer na sua composição do circuito é só adicionar ou substituir componentes a seu gosto. E isso que é o mais importante da placa de prototipagem. Então, nós confeccionamos circuitos na protoboard antes de realizar a confecção da placa de circuito impresso. Aqui está mais um exemplo de montagem em protoboard. Perceba que as conexões feitas de um componente a outro ou é feito usando suas próprias perninhas, né, seus próprios pinos, ou através de fios de cobre chamados jumpers. Aqui eu estou trazendo alguns modelos de protoboards comerciais que a gente encontra para comprar. Temos a protoboard de 170 pontos, a menorzinha, protoboard de 400 pontos e a protoboard de 830 pontos, praticamente o dobro, né, da de 400. E temos também uma grandona de 3.220 pontos para cima, né? São como uma plataforma compondo várias protoboards de 830 pontos, mais alguns bornes de conexão de entrada de alimentação de tensão. Aqui é mais um pouco sobre o meio físico da protoboard, né? Como que ela é dividida. Ela tem o corpo central dela, que é chamada de área de trabalho, onde tem os barramentos verticais, representados aqui pelas linhas laranjas. Todos esses barramentos verticais são conectados entre si, ou seja, qualquer um da coluna 1, por exemplo, qualquer pontinho que pegar de A até E é o mesmo ponto. E isso serve para as conexões dos terminais dos componentes. E já a parte superior ou inferior, temos a área de alimentação, onde podemos, né, colocar em um desses qualquer pinos aqui representado nessa linha verde, os pinos de alimentação da fonte, por exemplo, mais 5 volts, 0 volt, né, das duas entradas de uma fonte. E na parte inferior ela se repete justamente porque a gente pode utilizar outro nível de tensão, por exemplo, mais 12 volts e 0, tendo então duas áreas de tensões diferentes podendo alimentar o mesmo circuito. Essa área de trabalho ela é dividida no meio. No meio por quê? Porque a gente pode utilizar outros componentes, duas áreas diferentes, né, de montagem de circuito, para diversos casos, vamos falar assim. E cada um desses pontinhos, né, são nossos furos. A gente pode chamar isso de pontos ou furos, que servem justamente para encaixe dos componentes. Aqui é uma figura de uma protoboard por dentro, né? Eu vou mostrar uma aqui presencial, mas esse daqui é o modelo, então, representando as conexões. Lembra que eu falei aqui atrás? Na área de trabalho, toda essa parte laranja, como se fosse o mesmo barramento, né? O mesmo pino? Pois bem, na área verde também, toda essa área aqui, se você alimentar com mais 5 volts em cima, todos os pontos superiores aqui vão estar com potencial de mais 5 volts e embaixo todos os pontos com potencial de GND. Aqui a gente pode olhar como a protoboard é feita para garantir isso. Aqui existe então esse barramento feito com peça metálica que permite a gente encaixar um jumper nele em um dos pontinhos, e se a gente encaixa o jumper no ponto seguinte, essa barra metálica faz então o ligamento entre esses dois pontos, fazendo as conexões do circuito. Aqui está um exemplo, né, de um circuito projetado embaixo, o circuito montado em cima, ligado através dos jumpers, né? Perceba então que a parte superior e inferior da área de trabalho, elas são divididas justamente para que a gente possa utilizar componentes como os circuitos integrados, os relés, que possuem conexões tanto de um lado como de outro, e se conectasse tudo no mesmo ponto, iriam, né, ocorrer curtos-circuitos. Então a área de trabalho é dividida assim, garante que esses circuitos integrados consigam trabalhar de forma plena. E aqui está o exemplo de o que a gente usa para conectar componentes eletrônicos na protoboard. Existem então esses jumpers comprados, a gente compra por medida, por exemplo, um jumper de 20 centímetros, macho, né?
Macho-macho significa que os dois terminais dos dois extremos deles são pinos machos. Existem macho-fêmea, fêmea-fêmea, etc. Esse daqui, por exemplo, é de 20 centímetros, tem jumper de 30 centímetros, de 5 centímetros, 10, 15. Ou se não, por exemplo, nas fotos anteriores, você pode fabricar seus próprios jumpers utilizando fio rígido de dimensão AWG22 ou 3 milímetros. Bom, tenho aqui então as minhas protoboards. Por exemplo, essa daqui é uma protoboard de 830 pinos. Tá? Você pode ver que ela é chamada de breadboard em inglês, MB102. Aqui, né, mostra então como que fica as conexões internas dela. Eu vou mostrar aqui melhor. Ó, perceba então que ela é toda numerada na sua matriz de contato. Ela é toda identificada para facilitar aí a montagem. Tanto as linhas como as colunas existem referência. A parte de cima, né, existem ali o mais e o menos, o mais representando um barramento positivo e o menos uma linha negativa, né, embaixo novamente. E percebe que essa linha na minha protoboard ela não se estende em toda a parte. Significa que se eu conectar aqui 5 volts nesse pontinho, toda essa linha em vermelho vai estar alimentada com 5 volts, porém ela não atravessa para o lado seguinte. Eu precisaria então alimentar também com 5 volts aqui, ou fazer um jumper de um ladinho para o outro aqui, utilizando, né, os nossos fiozinhos. Bom, vamos então ver como que funciona internamente. Eu tenho esse modelo aqui, que é um modelo transparente, que vai ajudar a gente a observar então esses casos. Ó. Aqui na parte de trás está então mais visível todos as peças de metal que permite a conexão entre os pontos, né? Perceba aqui então, se eu pegar essa linha 30, existem 5 pontos que eu posso utilizar para conectar um jumper e ligar ele em outro jumper na mesma linha. Aqui a gente consegue fazer através da parte vertical, a gente consegue fazer conexão de um pino do componente em outro, tá? E em cada coluna então a gente utiliza então o paralelismo aí para construir melhor nosso circuito, tá? Então essa daqui é uma prática, ó, perceba que ela é modular. Esse modelo aqui ele vem com as separações aqui da string de alimentação da parte do corpo, tá? Da matriz de circuito, e a gente consegue até montar um display diferenciado aqui, dependendo aí da necessidade da montagem do circuito. Por exemplo, deixa em cima a parte do circuito e embaixo as partes de alimentação. Bom, vamos para a montagem do circuito. Esse primeiro exemplo de montagem, então estou trazendo o circuito que é uma fonte de 5 volts. Na nossa montagem a gente vai utilizar um Arduino que ele possui as saídas de tensão de alimentação de 5 volts. Um resistor de 330 para acender um LED, certo? Vamos então para a montagem. Bom, seguindo então o nosso circuito mostrado lá no slide, vamos iniciar primeiro, né, com as ligações de alimentação do nosso circuito. Eu estou escolhendo aqui 2 jumper para a gente estar utilizando. Tá. Para alimentação de 5 volts de GND, eu vou utilizar então o padrão de cores vermelho e preto, tá? Onde o fio vermelho então vai no pino de 5 volts aqui do Arduino, este daqui, e conectado eu vou conectar aqui no mais da minha plaquinha, ou seja, toda essa fileira positiva aqui está com pinos, né, que eu posso alimentar meu circuito com 5 volts. O GND eu vou usar esse pino aqui debaixo do Arduino e alimentar essa segunda fileira aqui com símbolo negativo. Neste momento, todo esse barramento superior aqui está com saídas de 5 volts e embaixo saídas de GND, né, 0 volts. Para a montagem do nosso circuito, ó, perceba nossos componentes, eles têm as perninhas. Esse daqui é um resistor,
eu vou entortar as perninhas para que ele se conecte melhor na protoboard. A protoboard ela tem seus furos com um tamanho certo já para conectar a maioria dos componentes. Porém, resistores, capacitores, resistores, diodos, alguns outros que vêm com uma perninha sobressalente, a gente pode dobrar ela para uma melhor conexão. Então aqui eu vou conectar o meu resistor primeiro no positivo. Então peguei aqui uma perninha do resistor, estou conectando ali no ponto do mais, qualquer pontinho. E a perninha que sobra dele aqui, ó, eu vou conectar em um dos pontos aqui da área de montagem do circuito, tá? Conectei nesse ponto aqui, tudo bem. Agora, para eu terminar o meu circuito, eu preciso conectar meu LED em série, né, com o meu resistor. O anodo do LED, a parte positiva, é o pino maior e o catodo do LED é o pino menor, identificado aqui, né, pelo chanfrado, onde a gente consegue saber o lado negativo do LED. Então o lado positivo, o anodo, eu vou conectar ali nessa mesma linha vertical da área que eu conectei o meu resistor, né? Então vou conectar primeiro o pino anodo nesse ponto e o pino do catodo no ponto do lado, dessa forma aqui. Pronto. Dessa forma eu garanti a conexão. Entre o resistor e o anodo do LED. Para eu finalizar então minha montagem, eu posso vir aqui e conectar o catodo do LED no GND. Vou utilizar aqui a cor preta para fazer a conexão do GND. Então o catodo do LED é essa fileira aqui de pinos e tem um pino aqui atrás dele disponível, mais 3 aqui na frente. Eu vou usar esse daqui do começo e conecto então esse pino no GND. Perceba que já acendeu o nosso LED, né? Fazendo então a conexão correta do circuito. Vindo agora para a segunda montagem, a gente vai utilizar então o conceito de série de circuitos, né? E colocar 2 LEDs em série. Vamos ali para a montagem rapidinho. Para a segunda montagem agora, a gente vai colocar 2 LEDs em série. Então, para isso eu vou desconectar essa ligação com o GND para colocar então mais um LED em série. Lembrando, né, o pino maior é o anodo do LED, que significa a conexão positiva. Portanto, o anodo do LED em série eu vou conectar com o catodo do LED que já está na protoboard. Eu vou conectar aqui na frente, e o pino, né, do catodo eu vou conectar ao lado. Ó, diferente, eu vou conectar esse LED aqui mais adiante, aqui embaixo, para a gente ver que pode utilizar então a protoboard inteira. A conexão do pino do catodo do LED vermelho no anodo do LED verde, eu vou estar utilizando então um novo jumper, e eu vou conectar, ó, conectei ali na mesmo pino vertical que o LED vermelho já está, e aqui do LED verde eu posso usar qualquer conexão ali daquela área do número 35, né? Vou conectar atrás dele aqui, ó, do anodo do LED verde. Pronto, conectado. E agora do catodo do LED verde eu subo lá pro GND. E a tendência nossa então é ligar os 2 LEDs. Percebe então, ligação em série feita, né? Os 2 LEDs estão acesos. Se eu remover qualquer um desses 2 pinos, como está em série, eu vou ter o desligamento total do circuito, né? Qualquer um dos pontinhos, por exemplo aqui do resistor. Uma das principais dificuldades de uma montagem longa de circuito na protoboard é justamente o mau contato que ela pode vir a ocorrer. Então, e a ligação incorreta, né? Então é sempre bom verificar se a montagem está correta, principalmente antes de energizar. Como eu estou lidando aqui com LEDs resistores, os circuitos são mais, não precisam, assim, eles
não se queimam com facilidade, né? Mas em uma montagem correta, a gente primeiro é bom desligar, né, o Arduino, por exemplo. Eu vou desconectar ele aqui. E a gente alimenta o circuito quando identificar a montagem correta. Vamos partir para a nossa terceira montagem? Bom, para a montagem 3, a gente vai usar então o aprendizado em paralelo, onde a gente vai ligar então dois LEDs em paralelo. Então, nessa parte 3, a gente vai estar trabalhando com o conceito de paralelo, né? Montar, ligar os LEDs em paralelo. Eu vou tirar novamente aqui as nossas conexões. Só para efeito didático, eu vou trazer o LED vermelho aqui um pouco para frente. Esse LED verde eu vou colocar aqui na lateral dele, tá? Aqui para trás, que os pinos vão na frente dele. Para a gente fazer uma conexão em paralela, é preciso então que o anodo do LED vermelho se conecte com o anodo do LED verde. Dessa forma aqui. E agora, ambos os catodos dos dois LEDs têm que vir para o GND. Eu posso puxar um fio aqui desse LED vermelho para o GND dessa forma. E achei mais um jumper aqui pretinho. Será que tem? Tem. E mais um GND do LED verde aqui para cá, certo? Então eles estão em paralelo. E agora eu vou energizar meu Arduino. Pronto, percebe então, os dois LEDs estão ligados em paralelo. Se eu desconectar um deles, o outro vai permanecer ligado, certo? Olha só, aqui eu utilizei então dois jumpers, né? Um jumper para conexão deles da parte do anodo e dois para conexão do catodo. Eu poderia também fazer um circuito dessa forma aqui. Pegar esse jumper que está aqui no catodo do LED vermelho e conectar no catodo do LED verde, né? Assim garantindo as duas malhas em paralelo. Só que agora eu preciso fechar o circuito colocando mais um pino aqui no catodo do LED verde que eu vou trazer para o GND do Arduino. Também é um jeito, né, aí diferente de se montar na protoboard. Existem diversos jeitos, não existe um padrão correto para montagem, vai de cada aluno se adaptar a ela e fazer um circuito que melhor seja visível aí para vocês, tá? E com sim, prezando a organização, né, da protoboard. Por exemplo, se eu não quiser utilizar esses jumpers porque eles são muito grandes, né, para essas conexões pequenas, eu posso substituir eles por um jumper que eu mesmo fabriquei com a WG22 e fazer então a mesma ligação aqui. Só que ele fica, né, baixinho na placa, bem mais visível a sua conexão. Outra dica, tá? Lembra que eu falei que aqui o pino positivo ele alimenta, né, todo o barramento até um certo ponto, e do outro lado eu posso utilizar então até uma outra classe de tensão, como mais ou menos 3 volts. Então a ideia é, se eu conectar o catodo do meu LED verde nesse lado aqui do GND azul, ele não vai ligar, porque ele não tem um contato físico, né, garantido aqui pela protoboard. Deixa eu fazer a conexão aqui. Pronto, olha lá, o LED verde não está em contato. Mas se eu quiser estender o meu GND lá daquele pontinho inicial até esse ponto final, eu posso vir com outro jumper, por exemplo, um outro aqui de fabricação própria, e conectar dois pontinhos, né, de um lado do outro aqui. Assim eu garanto a conexão completa dessa linha azul aqui que vai de um lado para o outro, certo? Então aqui meus LEDs estão ligados. Se eu remover aquele pino central aqui que eu fiz o jumper entre essas duas linhas, tudo volta a se desligar, né? Porque eu não garanti mais
a ligagem do GND desse lado aqui, tá? E também eu trouxe aqui um CI, justamente para mostrar para vocês que a conexão dele, ó, com a protoboard é exata, né? A protoboard garante o tamanho, a distância, o distanciamento dos seus pinos, dos seus pontos, compatível aí com nossos componentes eletrônicos. Percebe que o LED não teve dificuldade, né, de conexão. O resistor, por a perninha ser muito grande, a gente entortou, mas também sem dificuldade. E nosso CI, né, ele se conecta tranquilamente aí na protoboard. Eu não vou forçar muito, porque eu não quero que ele conecte 100%, que eu vou remover ele assim que eu acabar a explicação. Mas olha lá, ele se conecta perfeito. E assim também garante que cada pino dele tenha um tanto de pinos específico aí para estar fazendo a ligação desse CI no circuito. Se eu conectasse ele dessa forma aqui, assim eu estaria promovendo um curto-circuito entre os pinos, né, de ambos os lados desse circuito integrado. O que pode vir a acontecer é o seu mau funcionamento ou até mesmo a queima do dispositivo, tá? Então, sempre que for utilizar circuitos integrados, utilizem eles aqui nessa região do meio, que ocorre essa separação entre os dois lados das barras de montagem de circuitos, correto? Bom, por hoje é isso aí, gente. Obrigadão, espero que vocês tenham gostado.